Ih, já tô até vendo que esse vídeo aqui vai ter alguma coisinha que vai me deixar desgostoso. É, essa palavra existe. Ah, por que o Japão se afundou? Bom dia, boa tarde, boa noite. Por favor, deixa o like, se inscreva no canal e ative o sininho. Valeu. Em trabalho e depressão. Ah, no país com mais subculturas do mundo, o trabalho sufoca e o capitalismo tardio grita. Eita, o futebol japonês cresceu nas fábricas e empresas. Hoje o assalariado tem nas torcidas organizado um alívio para a rotina cruel e solitária. O Peleja para foi a Tóquio para entender isso. Depois tem mais um episódio sobre cultura. Tá bom, acho que é interessante, mas é bem específico. Achei que ia pegar, sei lá, os outros aspectos do bagulho. Aí beleza, vamos ver. Eu não assisto muita coisa de futebol, tenho muito interesse também, mas vamos ver. O Japão não é só isso, isso e isso. Something completely different to the image of like a polite, ordered society. 今日本という国がストレス大国なのかなっていう。 No país com mais subculturas do mundo, o capitalismo e a relação com o trabalho fazem estrago. E o Eita. futebol está conectado diretamente com isso. Esse é um Oxe, tá falando documentário que português? mostra o homem japonês, numa cultura muitas vezes machista e com baixa taxa de natalidade, buscando É, com algo a certeza, mais esse do vídeo aqui vai me deixar desgostoso. que só o emprego. When the salaryman has no wife, has no family, has no kids, what does he do? Ele vai lá e se afunda em um hobby aleatório. Eu tirei fotos e troquei ideia com quem vive isso por aqui. The face of Japan is changing. We've had decades of societal integration by foreigners. Eu estou em Tóquio para entender como o trabalhador japonês encontrou nas torcidas organizadas e no futebol uma válvula de escape. Será que o vídeo vai ser completo assim mesmo ou eles só vão se aprofundar no bagulho que envolve o futebol e um pouquinho da cultura? O Japão segue sendo um dos países mais fascinantes do mundo, principalmente por conta da cultura e identidade muito próprias. Em outros tempos, era uma potência capitalista de exportação e manufatura. Apesar de ser considerada a quarta maior economia do mundo, Vive problemas sociais bem sérios e que ficam cada vez mais difíceis de serem escondidos. Eu visitei algumas cidades, mas eu quis me aprofundar em Tóquio, a capital mundial das subculturas, para sacar melhor a crise social e econômica em que os japoneses estão amarrados. O Joe é um jornalista com um perfil que simboliza algumas camadas profundas do Japão hoje em dia, principalmente porque ele é filho de mãe japonesa e pai britânico, uma mistura que nem sempre é bem aceita na cultura conservadora do país. Na verdade, Um dos fatores, ia reclamar aliás, mais se fosse outro tipo de mistura, mas eu não posso falar muito. Esse declínio na economia japonesa é o quão fechados a imigrantes eles são por aqui. Eu já vou falar melhor Sabe o que é disso. foda? Eles ficam falando que esses bagulhos de comunicação, mas eles esquecem dos fatores históricos, porra. Olha, a gente tem que lembrar que o Japão teve problemas umas 3 vezes com os estrangeiros. 3 vezes, não, duas vezes antes da Segunda Guerra Mundial. Sim, 2 vezes antes da Segunda Guerra Mundial. Primeiro, foi a imigração, foi os jesuítas que foram lá para Portugal e depois tentaram, sei lá, botar muita mão lá no estado lá de Kyoto, Tóquio e Edo. Eu acho que era Edo que se chamava. E segundo foi os Estados Unidos de novo, abrindo as portas através da força para suposta aliança de compra e venda e comercialização aberta. Eu não me lembro se eles chegaram aí nos outros países lá, ou se foi só no Japão que os Estados Unidos foi. Mas beleza. Cara, esse bagulho é muito mais antigo que, superficialmente, os problemas que eles têm de imigração hoje em dia. Não faz muito sentido, cara. Como que esse cara vai lá e importa um monte de. Olha, e não exporta os japoneses descendentes daqui pra lá. Pô, a gente não tem uma relação de, sei lá, mais de 130 anos com o Japão? Sim, eles vieram bem uns 20 ou 30 anos antes da Segunda Guerra Mundial até.
tudo, mas antes vale entender a real Tóquio de hoje, sem casca, sem É enfeite. estranho. Tokyo's always been expensive, but in recent years, the last decade or so, wages have not kept up with growth. People live in Sim, os tiny caras apartments. têm dinheiro e não gastam dinheiro porque eles acham que vai ter outro problema. A estagnação depois dos anos 80 foi brutal, doido. Shoeboxes really, Brutal. and that's only gotten worse. So, and if you live in central Tokyo, you're paying more and more and more for less and less and less. So yeah, it's very common to see a taxi driver sleeping in their cars, people crammed into share houses with 20 people sometimes living in one house. It's tough. The challenge right now, the yen is as weak as it's been in decades. Japan is transitioning from a manufacturing economy to sort of a service-based economy. The auto industry, the electronics industry, those used to be the pillars of the Japanese economy. Now that's changing. You look at how the weak yen, even just in the last couple years alone, Tecnicamente não é bem uma desvalorização, tá mais pra tipo tá mais pra como que estagnação. A estagnação leva a desvalorização também por causa que eles não gastam dinheiro. Mas, tipo, vamos pegar, por exemplo, a Alemanha. A Alemanha ultrapassou o Japão não porque o Japão decaiu. Foi por causa que o Japão não evoluiu. Isso tecnicamente é decaimento, mas não é a mesma coisa. Aí, a Alemanha conseguiu ultrapassar o Japão em questão de econômica por causa disso. has changed how Tokyo looks. There is now so much more estagnação support financeira lá é for foda, né? tourists who Além de are tudo lá é incrível. Lá tudo qualquer coisa é taxada, tem imposto. coming over in higher numbers than ever. Tokyo has Apesar like de depois não reclamarem muito disso. Mas é engraçado que até nas roupas eles é desse jeito. the highest proportion of single-person households in the world, over 50%. So for context, Brazil has something like 18%, somewhere like London, maybe 30%. Tokyo has over 50% of its people live one person. Normally it will be one room or one apartment. And so that kind of tells you a lot about the way the society works and the way people are always by themselves. A realidade dura, que tem toda a pinta de capitalismo tardio, é vista facilmente se você dá um rolê por algumas regiões da cidade. Uma das coisas que mais me chamaram a atenção é o caso dos idosos trabalhando em empregos comuns, praticamente até o fim da vida idosos, deles. cometendo Aposentar pequenos não vale crimes a pra ir pena pra no cadeia Japão. pra terem condições melhores de moradia e alimento, saúde também. Cara, tem velho que vai cometer, idosa, vai lá e comete pequenos crimes só pra, tipo, ter, lá dentro da prisão mesmo ter auxílio médico. Já que Olha as isso. pensões são muito baixas. O que o governo paga é muitas vezes insuficiente para Eu cobrir acho gastos estranho, tipo, básicos. porque os familiares não cuidam do Zé. Porque, assim, não deveria ser, tipo, é inconveniente, mas, tipo, não deveria ser Com assim. saúde, moradia. E aqui a gente está falando do país que mais tem população acima dos 60 anos de idade no mundo. Com essa questão e com a falta de natalidade, também faltam jovens para ocupar alguns tipos de trabalho. O governo japonês então incentiva empresas a recontratarem funcionários que atingiram a idade de aposentadoria compulsória, normalmente entre 60 e 65 anos de idade. É pesado e profundo, e tem explicações e origens para isso. Eles criam até empregos que não são bem necessários assim, só pra poder contratar os caras. Japan came out of the Second World War completely destroyed. It was a completely ruined economy. Tokyo had been firebombed to pieces. Hiroshima was non-existent. The country was broken. And out of that brokenness came an economic recovery built on salarymen. And these were workers who Tem worked a cultura de, tipo, reconstrução rápida lá no Japão. Por causa do senso de coletivismo que eles têm. tireless hours. They contributed everything, their whole life, to one corporation. You started your life, you graduated university, and you'd have a lifetime employment at one company. And this was the model eles têm a that cultura meant também Japan desse became, negócio de the fazer biggest carreira economic powerhouse of the late 20th Não, century. tipo, ter um At emprego one melhor. point in the late 90s, it was said that the land under the Imperial Palace was worth more than the entire state of California. And this was a huge bubble, and it kept growing and growing and growing until it didn't. In the late 90s, just as it was reaching its peak, the bubble burst. Foda. Os anos 80 foi brutal. Os anos posteriores dos anos 80 foi brutal. 1993年5月15日 J リーグの開会を宣言します。
A criação da J-League, principal liga de futebol japonesa, em 1993, no contexto do colapso da bolha econômica, não foi só uma revolução esportiva, foi uma das respostas culturais e sociais ao momento. O Dan cobre futebol japonês há um tempão e acompanhou essa transformação de perto. This isn't reflected in how the league is registered as a public benefit corporation. So they have a mandate as a public benefit corporation to make the country better through what they do. And that means promoting football, promoting a healthy and physically fit society, and encouraging people to be physically active. And so they do that by running a league and by promoting football as something that people around the country can do. A economia, que havia estagnado, era definida por empresas gigantescas e pelo sistema de emprego vitalício. A antiga liga de futebol, a JSL, era um reflexo direto disso. Os clubes eram equipes de fábrica, os jogadores eram funcionários amadores e a identidade era corporativa, não comunitária. Before the 90s and the J-League was founded, every football team was named after a corporation and they were owned by that corporation and the fans were the company employees. So, for instance. Yes, you had Mitsubishi, who are Urawa Reds, you had Fujitsu Soccer Club, which was Kawasaki Frontale, you had Tokyo Gas FC, which was FC Tokyo. Foi engraçado que num jogo, eu acho que foi lá em 2014, que eles proibiram os corintianos de entrar nos restaurantes. A J-League quebrou essa Resenha. rigidez ao exigir que os novos clubes fossem profissionais e adotassem uma base 2014, regional. Assim, eles se desvinculariam dos nomes empresariais. Essa reestruturação injetou uma nova forma de capitalismo cultural na sociedade. Ao atrair estrelas mundiais como Zico, o maior ídolo responsável pela transformação por lá, a J-League usou o poder do entretenimento e da identidade local para reacender a paixão e o consumo no momento de deflação e pessimismo generalizado. That 30 years of supporter culture, especially being able to connect and learn from other supporter cultures. When the J-League was formed, you sort of had supporters who didn't know how to support. Active culture was a very new thing, and so they looked to Italy, to Spain, to Brazil, to Argentina, to England for inspiration. Ou seja, o futebol japonês de hoje é derivado principalmente de uma cultura do trabalho, da indústria e do salaryman, ou os homens salário. Esse perfil de trabalhador japonês ajuda a explicar bastante sobre o jeito do Japão enxergar o trabalho. These are company men, so they don't necessarily have a specific job description, but they will be moved around the company and work for that company for their whole life. So there's a process once Japanese graduates leave university where loads and loads of graduates will be hired at one time by these big corporations, and they will, according to the traditional model, stay in employment for their entire life. A typical day of Japanese salaryman might look like waking up 7 a.m, commuting into central Tokyo, starting work at 9 and finishing at 9. But it doesn't end there. So a lot of the time, bosses will take their workers out, and these are not, optional drinks. It's part of the workday. So a lot of the time, you'll have a boss who's sat at the top of the table, and when he drinks, everyone drinks. And this can go on, late, beyond the last train, and you'll often see salarymen passed out on the streets of Tokyo after these kind of drinking habits. And Engraçado que eles vão lá e, tipo, os japoneses, quando vê os caras nessa situação, eles vão lá e compram água e deixa ao lado do maluco lá que tá jogando na rua. Se ele acordar, ele vai lá tomar água pra parecer um pouco. wake up the next day, go back to work, and continue the cycle. It's a double-edged sword because you have lifetime employment, you've got lifetime security, but you're locked into a life with almost no free time except for the weekends, which is when people dive into their hobbies, they dive into an escape from the work week, and football is one of those escapes. E eles se voltam muito para os hobbies deles. Tem tempo. Tem até um anime que é sobre beisebol. Eu deixei ele assistir, mano. Eu acho que eu vou pegar pra assistir uma hora. Tem uma waifuzinha lá e o cara que é o salaryman. Provavelmente se eu conseguir achar o anime eu vou botar na edição. E que ele vai lá e gasta seu tempo, seu salário lá pra assistir jogo de coisa. Jogo de beisebol. Pra espairecer do trabalho fodido que ele tem. Aí vai lá, tem um... Isso aqui. É interessante.
今 Mostra 日 um 本 pouquinho do trabalho das funcionárias lá dentro do と estádio. いう国がストレス大国なのかなっていう、そのみんな真面目に仕事してやっぱりその SNS とかの世論のこの空気とかっていうのを気にしながら生きたりとか、人目を気にしながら生きてるというのがやっぱこう日本の今の国としてのちょっとこう風潮ではあって、まあ、そこでやっぱりそのスタジアムに行くことによって非日常的なことを味わえる。 Eu proponho só um homem tem um objetivo que ele irá seguir para sempre. 日本の場合はほとんどが、会社に勤めて、その会社という組織の中で働いている人がほとんどだと思うので、サラリーマンがほとんどだと思いますね、日本の場合は。もちろんそのいろいろなお酒を飲むところもあったり、カラオケするところもあったり、もちろん映画館とか。日本はもちろんドラッグは、ね、国がダメなんでしないですけど、お酒を飲みながらっていうのは実際にあることで、私たちも試合前にお酒を飲んでちょっとこう気分を高めてから試合の応援したりっていうのはあります。その人それぞれいろいろなそのストレス解消法っていうのがあるのかなと思って、その中で多分私たちはその解消法がフットボール、サッカー観戦なのかなっていうのは思いますね。 Numa rotina tão maçante dedicada mais à empresa do que a você, é inevitável que a mente busque válvulas de escape para distração. Um alívio sequer, um mergulho no que é fantasia antes que a realidade volte de forma cruel. Essa série do Peleja é sobre subculturas conectadas a um local onde o futebol também se mistura. Mas em nenhum outro lugar do planeta Esse eu me canal deparei aqui com tantas é opções basicamente para sobre esse futebol em escape. si. Japan is unique in that it has that aspect of individualism as well and escape. So subcultures are huge here. You know, we have like more subcultures than people. It's like you have your otakus, your nerds who come to places like Akihabara. You have entire districts dedicated to a certain type of book. People who are into noise music, a kind of distorted feedback that you don't find anywhere else in the world, but yet there's entire communities dedicated to this one thing. And football is kind of like that as well. People pour their lives, their money, all into these hobbies and these subcultures in a way that's kind of unseen anywhere else in the world. O submundo do Japão, para alguns, é só o próprio mundo. Em uma cultura tão rigorosa, de comportamentos tradicionais e regrados, os salarymen buscam sempre a linha tênue entre o proibido e o liberado. É o caso da sexualização das ruas e dos jogos de pachinko. Pachinko is a pinball game with a video slot machine attached. É pra te dar a impressão de que você está fazendo alguma coisa só, na verdade. Esse bagulho de pachinko. These little metal balls shoot up into the machine. If it lands in the right thing, it starts the video slot sequence. If you do it enough times, you win more balls. You can trade the balls in for these little medals. It's basically a little piece of gold leaf in plastic, and you are not gambling. It is for amusement. You can, however, take those little medals around the corner and they will happily buy them from you for real money. So it's not gambling, but which does... É basicamente a mesma coisa no Brasil. Eles não estão fazendo nada ilegal. Eles estão fazendo algo diferente. É assim mesmo, cara. As legislações do Japão, apesar de ser dura pra caralho, eles deixam essas brezas proposital pra, tipo, a economia não lá e se espatifar. É apenas um bagulho quase cosmético, na verdade, as leis lá. Diferente daqui, que eles fazem as leis só pra inflar o nosso estado e controle que eles querem fazer. Reflect Japanese society, which, in a way, which is that, well, there is the law, and this is how we stick to the letter of the law. Exatamente. Hostess bars are not prostitution because you're paying for the company of the woman. You're paying for their time. So the signs that you see are the price advertised for the time that you spend with a woman. But where that line is drawn and where the line between company and flirtation turns into something else, that's beyond, public knowledge, and it's, swept under the rug.
Akihabara, it's the otaku like heaven basically. It's the district for anime, manga, all these kind of like, otaku is the word for nerd, but it's for people who have a real deep interest in that kind of thing. And the maids are part of that experience, and they're maid cafes. Again, ostensibly, the service is providing waitressing and giving, serving cakes, serving coffee, but you never know where the line is written. Não, pelo menos em Akihabara não tem nada tão profundo assim. And out of that, Daqui a pouco o vídeo tá there's acabando, come cara. an explosion in kind of like single adults who never grew up, an entire generation of hikikomori who never left their childhood bedrooms, and an explosion in otaku and people pouring themselves into subcultures and hobbies rather than entering into the kind of adult culture as it was seen before. You know, the salaryman still exists, but when the salaryman has no wife, has no family, has no kids, what does he do? He goes to Akihabara and he plays games. And He goes to football game. And he goes to the football game. それだと、もちろんフロンターレの応援の中でもいろんなものがあるんですけど、実際に2016年かなに、ブラジル人の選手たちが、優勝する時に向けた歌を歌いたいということで、これはサンパウロのチームが、多分ブラジルのサンパウロのチームが歌っている歌っていうのを、僕らもバイラでよくある。Something completely different to the image of like a polite, ordered society, and the kind of serious work ethic that you see everywhere else in Japan. You know, people screaming, shouting, chanting, letting their emotions out in a way that I hadn't seen in the rest of society. Hey, there's very little violence. Like, there's no organized violence. You don't have hooligans picking fights. Lá eles ainda não têm acessibilidade lá dentro do estádio. Each other from across a parking lot. There will be security guards there to keep it from turning into anything, but the J-League sort of likes to step in as soon as they see anything remotely hooligan-y. It's because they want to protect the stadium and the matchday experience for everyone. Esse clube com torcida organizada que não costuma entrar em briga e tem inspirações no Grêmio da década de 90 e música do São Paulo cantada nas arquibancadas, é bem diferente desses caras aqui, os ultras do Urawa Reds. 皆さん一段となって応援しましょうみたいなね、声かけをしているのが印象的でした。 Urawa are very unique in Japan. They have, over the last 30 years, developed a supporter culture that is as close to Europe as you can get. It is that mentality. You are there to support the team, and that is all you are there to do. They do surveys for the fans in general just to get a sense of marketing things and whatever. One of the things they've asked in the past is, how do you feel about hosting other events at Saitama Stadium? Free match concerts and that sort of thing. And for our fans, not just the ultras, but fans across the, wherever they're sitting in the stadium, all said, we don't want it. The pitch is only for football. We are there to support the team. We don't want free match events. We don't want fireworks. We don't want concerts. We don't want guests. We're here for the club. Contrast that with Kawasaki Frontale, who are the total opposite. They've had F1 cars racing around the track. They've had sumo announcers announcing the clubs. They've had Godzilla kicking a penalty before the match. But their fans love it. And what's great about the J-League is that you can have an Urawa that exists as they do, and you can have a Kawasaki who exists as they do. And it works, and there is room. Our hearts are wide enough for both styles of how the clubs are operated. Cool. There's not many cases of violence in the Japanese football scene, right? We've had some specific cases. Could you list them? Are you comfortable? Yeah, I mean, it's, if I'm being honest, something like 90% of the major incidents have involved Urawa Reds. There was the pitch invasion at the Emperor's Cup a couple years ago.
There was the quasi riot involving Gamba Osaka at the game in May 2008. Gamba fans were also a bit responsible for that. There's scuffles at derbies. There were the Urawa fan who threw firecrackers at the Shimizu team bus while they were both driving on a highway. That was an incident. まあ暴力的なる方も Esse é o Tsuyoshi, um ex-membro dos Ultras do Urawa Reds. Ele viu de perto a ascensão do grupo e tenta entender os motivos dessa fama que os torcedores carregam. やっぱみんな本当にレッツなのに生きてるし、レッツに人生をかけてるからこそ情熱が違う。情熱も違うし、その応援する姿勢も違う。昔のレッツってめちゃくちゃ弱かった。めちゃくちゃ弱かったから。どこよりも熱くやろうぜっていうのが始まりになったのが今のレッツのスタイル。レッツのサポーターは応援っていうよりかは一緒に戦っているんですよ。僕はそれは NG だと思うし、やっちゃいけないことだと思ってるから、僕も例えばジャパニーズオンリーの兼任だったりとかはすごく残念だったし、もう起きてほしくないなってね。There was the Japanese only banner, which was an international incident. One of the big themes of this election is how Japan deals with foreigners, both tourists and residents. And yes, there's been an uptick in right-wing parties who aren't happy with the number of foreigners who live here and are visiting and how they behave. But in the end, I can go to a convenience store and there will be someone from maybe South Asia or Southeast Asia at the register. And that wasn't the case 20 years ago. Eles sabem muito bem que quando eles reclamam de imigrante, eles não estão reclamando do imigrante da Ásia, né? Eles entendem muito bem que eles não estão reclamando do imigrante da Ásia, né? Team. There are so many players with non-Japanese roots from Africa, from South America, from North America. But when they wear the shirt, they're Japanese. Of course, it depends on the club, but it is difficult to get in. And Urawa Reds famously had a Japanese-only banner at their games. They're not accepting of foreigners. They're not accepting of filming in general. A Chinese tourist came and filmed. It didn't end well for him in the stands. Japan is figuring out what Japan is going to look like in 50 or 100 years. And there isn't really anything they can do to prevent that change from happening. It's just a question of how they adapt. The face of Japan is changing slowly. We've had decades of societal integration by foreigners, people who have come here, built their lives, married, had kids. So those kids are Japanese and they look very different from Japanese who are, from 30, 40 years ago. No país onde as transformações sempre chamam a atenção do mundo, o futebol também mudou. As torcidas estrangeiras influenciam as japonesas e isso gera um contraste com a identidade local forte e as tradições nos valores e costumes. Passar esses dias por aqui me fez ver de perto que o Japão tenta se recompreender para a próxima década. E considerando que quase tudo que acontece com o capitalismo por aqui parece depois acontecer com parte do planeta, vale continuar de olho no ainda profundo e complexo Japão. Primeiro vai cair o Japão, depois vai cair a Europa. Porque a Europa já tá decidido. Europa mundial, né? Europa perder, vai. Não, o vídeo é muito interessante, pô. Vídeo muito interessante, apesar de algum para mim mesmo só. O Play não sabe brincar com o nosso tem que fazer jornalismo esportivo de qualidade. Isso mesmo, é um canal sobre futebol em si, mas sobre coisas sobre futebol. Não, um canal sobre futebol. Interessante, pô. Interessante. Talvez eu possa pegar pra assistir outros vídeos do canal pra saber mais sobre futebol. Só que, futebol que salva de nossas vidas cruéis. Não escape, mesmo que seja pra no final do jogo ficar puto e xingar algum jogador de técnico. Não, mas isso aí, mano, que se foda.